Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Edson Ribeiro e venho, por meio deste vídeo, te apoiar no processo de realização da atividade de estudos 1 da disciplina de Física Aplicada à Biologia. E para iniciarmos, é muito importante compreender que quando falamos da física relacionada à área da mecânica e da cinemática, que tem o estudo dos movimentos, é crucial que você consiga desenvolver as habilidades e as competências de relacionar esses princípios físicos também em contextos biológicos. E nós sabemos que a física ela desempenha um papel fundamental na compreensão de diversos fenômenos biológicos, desde o deslocamento de organismos até mesmo quando pensamos na biomecânica do movimento humano. E a locomoção de animais, como eles conseguem se locomover em diferentes tipos de solos, é algo também muito importante de ser estudado, principalmente considerando a necessidade de se compreender alguns princípios físicos, como, por exemplo, a aplicação das leis de Newton, que trata da mecânica, e outras forças especiais que surgem nesse contexto, como a própria força de atrito. E para que você consiga compreender, né, como que existe essa possibilidade que você tem de aplicar esses conceitos relacionados à física com um aspecto da biologia também, você será convidado a utilizar o simulador que se chama Forças e Movimentos da plataforma PET Colorado para explorar justamente essa relação entre força e deslocamento e, a partir disso, conseguir estabelecer algumas conexões com sistemas biológicos. E para iniciarmos, vou compartilhar aqui a tela para mostrar o passo a passo de como você localiza este simulador. Então vamos lá. O primeiro passo que você tem que fazer é ir no seu buscador do Google e buscar por PHET Colorado, ou seja, PET Colorado. Você deve selecionar essa opção pet.colorado/PTBR. Quando você seleciona, você tem a oportunidade de filtrar por tipo de simulações. Eu posso vir aqui em simulações e, por exemplo, selecionar essa opção de física. Fazendo isso, eu vou encontrar diversos simuladores à minha disposição e eu tenho que encontrar esse relacionado a essa área da mecânica, relacionado ao movimento da física. Vamos procurar este simulador da orientação. É claro que no arquivo de orientação da atividade, você já tem um link pronto para você ser direcionado aqui para este simulador, tudo bem? Então, cliquei aqui nesse simulador, forças e movimentos, clico aqui em play para ele já ficar em tela cheia, e agora eu posso começar a utilizar essa ferramenta. E aqui um ponto muito importante que você tem que perceber é que existem diferentes guias, diferentes abas que eu posso utilizar este simulador, como cabo de guerra, movimento, atrito e aceleração também. E na própria orientação da atividade já tem muito bem claro o que é para ser feito. A primeira aba que deve ser selecionada é justamente a aba cabo de guerra. Quando você seleciona essa opção, você consegue identificar que existe a oportunidade de você agrupar dois grupos, né, de pessoas que vão puxar este carrinho. E isso vai justamente simular essa disputa de um cabo de guerra. E conforme você vai inserindo cada um desses personagens, né, de diferentes tamanhos, que traz referência equivalente a ter diversas forças, que inclusive você pode identificar essa soma vetorial, os valores dessa soma vetorial e até mesmo a velocidade que esse carrinho pode adquirir. Então você tem total liberdade para modificar a quantidade de personagens em cada um dos lados e observar esse efeito da força resultante sobre o movimento do carrinho. Basta você clicar aqui em iniciar que você consegue identificar qual é a consequência dependendo dos personagens que você utiliza. Tudo bem? Feito isso, você deve ir para a aba movimento. Nesta aba movimento, você tem a oportunidade de ajustar a massa desse objeto. Então, tem algumas informações, como valores, massa, velocidade, né? E essa questão da massa é justamente a oportunidade que você pode de tirar um objeto e colocar um outro objeto que tem uma massa diferente. Você pode simular, selecionar diferentes objetos que, consequentemente, possuem diferentes massas, né? A partir disso, né, você pode selecionar essas massas, como o próprio trabalho traz, né, a orientação da atividade, o corpo de 40 quilogramas aqui da menininha,
ou a geladeira com 200 quilogramas, e aplicar uma força. Por exemplo, o que acontece se eu aplicar uma força de 250 newtons? O que eu posso identificar a respeito do movimento deste corpo? E vai fazendo esse registro do que você consegue identificar do comportamento do corpo à medida em que você utiliza diferentes tipos de força. Tudo bem? Após fazer essa característica, continuando aqui na orientação da atividade, você também tem a aba atrito. Aqui nessa aba atrito, você também pode escolher um objeto para empurrar e ajustar o nível de atrito. Se é um cenário considerado ideal, onde você não tem atrito, como por exemplo uma pista de gelo, ou é um terreno mais rugoso, onde você tem um atrito muito alto. E por fim, né, você vai identificar qual que é a influência de diferentes intensidades de força para a existência dessa sua força de atrito. Então você vai identificar que existe uma força aplicada e a força de atrito ela se opõe a essa tendência de movimento. E você deve observar como a aceleração desse corpo ele vai variar conforme você aplica essa força e aumenta ela ou diminui. Após ter experimentado virtualmente todas essas situações de ensino e aprendizagem, você tem que redigir um texto dissertativo, que não pode ser em formato de tópicos, mas existem alguns itens que te apoiam a dar uma resposta completa. Esse texto tem que ter uma extensão de 20 a 30 linhas, onde você tem que destacar algumas informações, como por exemplo, como que essa força resultante ela afeta o deslocamento do objeto na simulação, pensando ali na primeira guia. O que acontece quando a força que você está aplicando ela é maior do que a força de atrito? Porque perceba que vai aumentando essa força até que chega uma hora que ela é maior do que a força de atrito. E o que acontece? E escolha também, pesquise sobre um exemplo de locomoção de um animal, a corrida de um leopardo, de um felino em geral, o salto de um sapo, o movimento de um peixe na água, e relaciona esse movimento com os conceitos, um dos conceitos que você pôde vivenciar neste simulador. Pode ser em relação a qualquer uma dessas guias, né? E neste exemplo, como que a força aplicada pelo organismo, por esse animal, influencia na aceleração que ele adquire? E depois faça uma reflexão sobre como o atrito interfere na mobilidade dos organismos na natureza, pensando no guepardo correndo nas savanas ou um urso caminhando sobre o gelo, para ver a importância do atrito para a existência do movimento. E também o que você conseguiu aprender em relação às forças envolvidas nos deslocamentos de corpos. E também como essa ferramenta ajudou você a visualizar melhor esses conceitos de física aplicada à biologia. Na sua resposta, traga exemplos que relacionem biomecânica, ecologia, destacando esses princípios físicos e como ele influencia no comportamento e na adaptação dos seres vivos no ambiente. Não é uma atividade simples, mas é uma atividade que você tem todo o insumo, toda a ferramenta para experimentar inicialmente, manipulando com total liberdade, depois voltando para a orientação da atividade e simulando novamente. Faça seus registros, faça suas anotações, faça suas pesquisas para depois redigir esse texto agrupando todas essas informações, tudo bem? Desejo bons estudos, faça com bastante calma, com uma forma bem compassada, que com toda certeza você vai ter muito sucesso na realização desta atividade. Tudo bem? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.